Todos, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade que se encontra presente aqui nesse ambiente, desde as primeiras horas da manhã, limpando todos os cantinhos, energizando, para que pudéssemos estar aqui tranquilos agora, nesse momento, esquecendo todos os nossos problemas lá fora, todas as nossas angústias, todos os nossos medos, e assim nos sentimos tranquilos, serenos, abraçando o nosso mentor, nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, que desde antes do nosso nascimento nos intui para agirmos da melhor maneira possível, nos sugestionam palavras corretas, palavras amorosas, nos proporcionam viver momentos protegidos, sempre buscando no nosso pensamento, pensamentos de amor, de luz, de paz, de entrega, de conexão. E dessa forma, sintonizados com esse ambiente de luz, próximos do nosso amigo espiritual e de todos os outros trabalhadores espirituais que aqui se encontram neste ambiente. Agradecemos por todas as bênçãos que recebemos diariamente, que muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Agradecemos por ter um lar, um lugar que nos protege do frio, da chuva, dos perigos, onde temos um leito, onde podemos descansar o nosso corpo depois de um dia de trabalho, onde temos uma mesa, muitas vezes farta, que sacia a nossa fome, muito além do que necessitamos. Agradecemos por ter uma família, esses nossos amigos de longa data que vieram junto de nós para que pudéssemos vivenciar novas experiências e muitas vezes estreitar os laços que nos unem a essas pessoas, muitas vezes ligados a desenganos, desajustes, mas que agora na mesma família podemos cada vez mais afinizar os nossos corações, estreitar esses laços, perdoar, aceitar, ser perdoados, para que no final dessa jornada nós possamos aumentar ainda mais a nossa família espiritual. Agradecemos pelos nossos amigos que vieram junto de nós para essa existência, para nos dar as mãos, para nos socorrer, para que pudessem ser socorridos por nós. Agradecemos pelo nosso trabalho, seja ele qual for, de qual natureza for, onde podemos dedicar todo o nosso empenho, nossa dedicação, nossa criatividade para transformar a vida das outras pessoas, para poder ajudá-las, para poder servi-las. Agradecemos pela natureza que nos cerca, pelo ar que respiramos, pela chuva que cai, pelo sol que nos aquece, pelas plantas, pelos alimentos, principalmente pelos animais, muitas vezes aqueles que precisam estar junto de nós, para que pudéssemos ser seus anjos tutelares, os animais que convivem conosco em nossa casa. Agradecemos a essa doutrina bendita que nos ensina a amar, nos ensina a perdoar, nos ensina a fé raciocinada, nos ensina o perdão, nos ensina o amor, acima de tudo. E assim, conectados e agradecidos por cada uma das bênçãos que recebemos, nos conectamos ao nosso mentor. Ele nos leva até nossa mãe Maria, que nos coloca em seu colo, nos cobre com seu manto azul de amor, de paz, de serenidade, e nos sentimos tranquilos e serenos em seu colo, esquecendo todos os nossos problemas lá fora.
Nossa Mãe Maria nos leva acima, onde encontramos o nosso irmão Jesus, o maior exemplo de amor, de abnegação, de misericórdia que já esteve aqui entre nós. Esse nosso irmão, modelo, acima de tudo, exemplo, nos pega pelas mãos e nos leva acima, onde encontramos o nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos criou simples e ignorantes, para que pudéssemos, por meio de todas as existências, chegar novamente até Ele. E assim, neste ambiente de luz em que nos encontramos, encarnados e desencarnados, dizemos em uma só voz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja e graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Catarina, sou preletora aqui da casa. E antes de mais nada, tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez? Então, todos já são de casa, todos habituados já. Bom, hoje o nosso evangelho é Vinde a mim as criancinhas. E eu, antes da gente iniciar, eu gostaria de ler o que o evangelho nos traz sobre essa passagem de Jesus, que foi dita por Mateus no versículo 8. O capítulo do evangelho é o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. E a gente vai entender por que puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então eles apresentaram umas crianças para que as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que apresentavam-nas, Jesus, vendo-os, aborreceu-se e disse-lhes: Deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo-lhe as mãos. E aí continua mais um pouquinho aqui: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como ele a tomou também por símbolo de humildade. Bom, antes de começar, eu queria lembrar, que cada um de nós tem lembranças, dessas passagens, desses momentos, muitas vezes das parábolas, daqueles ensinamentos de Jesus. E esse capítulo, ele foi bastante importante para mim. Quando eu era criança, na casa da minha mãe, tinha fascículos de Bíblia para as crianças, Era um encadernado, então você ia comprando toda semana, eu acho. E depois você tinha a capa. E eu, como sempre gostei de livros, e de ler, era muito curiosa desde sempre, e eu comecei a folhear, e algumas passagens que eu me lembro destes fascículos que tinha em casa. Com certeza eu folhei 1000 vezes, mas algumas coisas me chamaram mais atenção. Uma delas era a Torre de Babel, eu achava muito legal aquilo, Queria entender, isso estava no Antigo Testamento. E também tinha a mulher de Ló, que ela virou estátua de sal, eu também achava super legal tudo isso, Nem sabia o que significava, mas achava interessante. E aí tinha mais 2 do Novo Testamento que também me chamaram a atenção. Uma era do nascimento de Jesus e a outra era das criancinhas junto de Jesus. Essa eu posso dizer para vocês que foi a que mais me chamou a atenção. Então eu ficava horas observando aquela fotografia, aquela imagem, aquele desenho, porque tudo tinha uma ilustração. Se era para crianças, ela
tinha o propósito de chamar a atenção. E para mim, esta chamava a atenção mais do que qualquer outra. E eu me lembro, não sei se vocês já tiveram oportunidade de vivenciar isso, mas eu me lembro que era assim, ela pegava quase todas as 2 folhas, que Jesus estava sentado embaixo de uma árvore, sentado, acho que numa pedra, né? Eu acho que era essa a minha lembrança. E aí um monte de crianças em volta dele. Isso marcou demais. E assim, na época, né, que acho que mal sabia ler, ou estava ali começando, eu busquei aquilo e eu sabia assim que os outros que estavam com Jesus não queria que as crianças se aproximassem, porque dava a entender que ele não podia perder tempo com as crianças. Mas Jesus não, ele falou, deixa vir a mim essas crianças. E aí deu toda a atenção do mundo para essas crianças. E hoje nós não vamos fazer uma preleção com o foco de crianças, não é uma preleção sobre crianças, mas é sobre como é a criança representada para Jesus. Antes de mais nada, 99% das crianças que nós conhecemos e temos contato, ou das crianças que nós fomos um dia, nunca tivemos maldade. Então, nós não pretendíamos machucar ninguém, nós não pretendíamos fazer nada de errado, as coisas aconteciam, porque ainda éramos inexperientes. Não tínhamos rancor. Se nossa mãe chamava atenção, a gente não gostava a princípio, às vezes ficava até de castigo, porque aprontava, né? Sempre aprontava alguma coisa, mas não tinha mágoa, não tinha rancor. E essa é a pureza que Jesus gostaria de ver em todos nós. Nesta passagem aqui, ele quer dizer assim, ó. Eu até escrevi aqui, para não falar errado. Jesus não disse de maneira absoluta que o reino de Deus é para eles, as crianças. Ele disse que é para os que se assemelhassem às crianças. Porque, na verdade, era isso que ele esperava de nós. E hoje nós aqui, praticamente, né, a maioria de nós somos adultos. Nós hoje não temos a idade da criança, daquela criança que estava ali nos pés de Jesus. Nós já passamos bastante daquela idade. Mas nós podemos ter o coração puro igual daquelas crianças. Então o reino de Deus não vai ser somente para aquelas crianças, mas para mim, se eu continuar mantendo no meu coração a pureza das crianças. E como nós adultos podemos manter essa pureza? Sem a maldade, perdoando, entendendo, sendo compreensivo com as faltas alheias, sendo indulgente com as faltas alheias, buscando sempre o melhor de tudo aquilo que nós fazemos, porque a criança não quer errar. A criança quer acertar. E muitas vezes, né, nessa busca em que nós nos encontramos, de fazer a nossa reforma íntima, de fazer a nossa busca, né, por ser uma pessoa melhor, mais evoluída, nós precisamos nos assemelhar a esses seres tão iluminados, ainda com a pureza no coração. O que acontece é que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco. E no Evangelho, tanto no Livro dos Espíritos, fala muito sobre a infância espiritual do homem. Muitas dessas crianças que estão entre nós hoje, elas são espíritos mais antigos do que nós. Porque ela estar criança hoje nessa existência, não quer dizer que ela não tenha passado por experiências antes dessa. Com certeza ela passou. E detalhe, no próprio Livro dos Espíritos fala que a infância terrena é mais dolorosa do que a infância em outras moradas. Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do Pai. Estamos vivendo em uma das moradas nessa existência, mas viemos de outros lugares e iremos para outros lugares, aonde for necessário o nosso aprendizado. E nesta morada em que estamos, nesse ponto em que estamos da Terra, ainda é necessário o período da infância. Esses anos em que nós ficamos mais vulneráveis, mais suscetíveis à maldade dos outros.
às más influências, ao desleixo, à falta de cuidado. Então é preciso que esse espírito que tanto errou numa existência anterior venha para cá de novo, esqueça tudo aquilo que ele fez numa existência anterior, volte praticamente zerado, para que ele possa receber novas influências. Vocês já imaginaram se a gente voltasse para a nova existência, lembrando tudo aquilo que nós fizemos? O que adiantaria? Por isso é tão importante, na verdade é tanta misericórdia de Deus de nos fazer esquecer. Que imagine se nós tivéssemos que lembrar, se nós tivéssemos no nosso dia a dia a lembrança do que fomos, do que fizemos e do que fizeram para nós. Então as crianças são confiadas a nós para que nós possamos ajudá-los neste momento em que eles deixam uma existência muitas vezes de sofrimento, de dor, de lutas, para que possam resetar, para que possam reiniciar nessa existência. Desta vez, tutelados por seres não sempre superiores a eles, mas que têm o dever e a incumbência de trazer àqueles espíritos os melhores ensinamentos, os cuidados, a atenção, a disciplina. Que não é somente cuidado que essas crianças precisam, elas também precisam de encaminhamento. Porque se estamos de novo reencarnando é porque muitas coisas falharam na existência anterior. E agora estamos aqui para ser reencaminhados. Todos nós aqui já chegamos até uma casa espírita nesse momento na nossa vida. Porque muitas vezes estivemos lá no passado, muitas vezes na infância, até mesmo uma Bíblia infantil, para que você folhasse e começasse a sentir o interesse por aquilo. Pelas verdades, pelas lições que Jesus nos trouxe, por tudo que foi transmitido desde lá de trás até agora. Alguém abriu o nosso caminho, nos mostrou o que deveria ser feito. E nós, sabendo que a pureza do coração, que a verdade, que o amor é aquilo que nos leva até Deus novamente, nós precisamos transmitir isso novamente para aqueles que nos sucedem. A infância da criança, até os 7 anos de idade, ela vem com uma série de descobertas. Nada é assim à toa, nada é por acaso nessa vida. Até os 7 anos, os espíritos ainda têm uma maior ligação com a vida anterior. Tanto que, neste momento, a mediunidade é mais aflorada. Então, nós vemos inúmeros casos de crianças que vivenciam experiências, conhecem pessoas que não estão ali fisicamente. E com certeza essas pessoas são aqueles que autorizaram a vinda deles, que estão ali para os tutelar, para os encaminhar. Então eles vêm com facilidade, avós que já foram, pessoas que eles não conhecem, mas que são familiares, são conhecidos deles de outras existências. Eu sempre digo que toda vez que eu rezava e rezo para o meu filho, que agora já é um moço, e eu pedi assim força para poder saber ensiná-lo da melhor maneira possível, para que nos momentos em que eu fosse chamada a orientá-lo mais fortemente, para que eu pudesse chamar a atenção na hora que eu precisasse, que eu tivesse a ajuda não somente dos meus anjos, dos meus amigos espirituais, mas daquela que foi mãe dele numa existência anterior. Porque ela é tão mãe quanto eu. Não é egoísmo dizer que o filho é só meu. É falta de conhecimento. Nós que estamos numa doutrina que nos ensina que essa existência é apenas mais uma de tantas que a gente já viveu. Então sabemos que nosso filho já teve outras mães e outros pais. E nesta existência que ele veio como meu filho, tem alguém torcendo por ele. Talvez no plano espiritual, talvez aqui junto de nós. Então eu sempre pedi ajuda a esta mãe, que eu não sei quem é, para que ela me ajudasse
a ser a melhor conselheira, a ser a melhor mãe, que dividisse comigo. E isso vai nos trazendo mais força, porque a gente sabe que a gente não está sozinho. Nós estamos sempre acompanhados. Esta é uma existência em que viemos aqui juntos. Muitas vezes, um veio junto com o outro porque sabia que o outro ia passar por dificuldades. Então, eu vou junto com você, que vamos passar pela mesma situação e vamos dividir esse fardo. Criar filhos é um fardo, é uma luta, é trabalhoso. Às vezes a gente, quase sucumbe, mas tem algo por trás da gente que nos leva adiante. E todos nós vivenciamos experiências com crianças, sejam filhos, netos, sobrinhos, afilhados, alunos. Quantos vieram professores para poder dividir esse ensinamento com aqueles que um dia podem ser até desencaminhados por eles mesmos. Então, a vida nos dá a oportunidade de corrigir rotas. Se um dia desencaminhamos espíritos, viemos numa outra existência para conduzi-los ao melhor caminho. Sejam professores, sejam pais, sejam avós, tios, etc. Mas o mais importante disso tudo é mantermos a pureza. Essa que nunca vai nos desabonar. Se nos fazem maldades, eu não estou fazendo, é o outro que me faz. Se me traem, se me enganam, porque eu não vou perdoar. Em toda a minha preleção, quem já está acostumado, eu sempre vou dizer as mesmas palavras. Não digo para vocês que se repetem, às vezes não vem numa terça-feira, vem na outra e acaba não me vendo. Eu digo para mim, porque esta está ouvindo cada uma das minhas preleções desde a primeira. Então, com certeza, muito do que eu digo, a maioria, é para mim. E todas as vezes eu falo a mesma coisa, que nós somos os artífices do nosso destino. Nós somos feridos, machucados, nós somos maltratados, abandonados, traídos, como eu já tinha dito, e precisávamos de tudo isso. Viemos nessa existência para passar por situações que nos desafiassem. Sempre digo, se não fosse ele, seria ela, se não fosse ela, seria ele. Não importa o agente que me causou a dor e o sofrimento. O que importa sou eu, porque eu pedi por isso. Em algum momento, lá na erraticidade, quando eu estava vindo para cá, eu pedi certas provas, porque eu precisava disso para crescer, para evoluir. E aí vieram alguns abençoados, vamos dizer assim, que vieram para me ajudar. É fácil perdoar? Lógico que não. Porque estamos aqui agora para aprender isso. Se já soubéssemos, estaríamos nas estrelas, num lugar bem longe daqui. Mas estamos aqui presos na terra, presos na gravidade. Não conseguimos dar um pulo para cima que a gente já cai, de tão próximos da terra que estamos. E desta forma, aos poucos, nós vamos aprendendo que tudo aquilo que nos fazem foi para o nosso crescimento. Precisarmos passar por aquilo. Desta forma, fica mais fácil perdoar. Porque precisaríamos passar. Se não fosse um agente, um instrumento, um outro ser humano que me fizesse aquilo, seria uma doença, seria um outro tipo de perda. Mas eu precisava passar por aquilo. E que bom que eu passei por várias. Acredito que vocês também, né? Porque ninguém vem aqui para sorrir e festejar o tempo todo, né? A maior parte do tempo são lutas. E sabemos, né? Depois que eu li essa estatística, nunca mais eu esqueci, que nós todos os dias passamos por mais ou menos 14 contrariedades. Tem dias que são mais, muito mais. O dia que você fica na cama dormindo, são umas 13 contrariedades. A maior parte do tempo passamos por contrariedades que nos fazem evoluir. São pequenas, que nos irritam, e algumas são grandes, algumas nos derrubam e as outras a gente segue em frente. Mas é preciso que a gente saiba que tudo aquilo que nos acontece foi pedido por nós mesmos. Um dia nós pedimos. E não vamos culpar, né, Deus, a espiritualidade, a vida, o universo, porque nós não nos lembramos disso, porque isso aconteceu.
Nós não nos lembramos, mas isso aconteceu. Tem uma amiga minha que ela fala que antes de reencarnar ela precisava ter uns 3 advogados do lado dela, porque ela assinou papéis que ela não se lembra, né? Agora ela está aqui enfrentando as consequências dessas assinaturas. Porque lá a gente fala, não, eu vou vencer, eu vou conseguir. Chega aqui a gente esquece. Por isso que estamos aqui hoje, nesse ambiente seguro, tranquilo, sereno, protegido pela espiritualidade, onde só se emana amor e luz, para que nós possamos deixar entrar essas lições dentro da gente. Para que a gente saia daqui hoje e se lembre que não há motivos para reclamar, não há motivos para sofrer, não há motivos para se desesperar. Tudo está certo, tudo já está escrito. Todo o nosso destino já está encaminhado, nós só precisamos seguir o caminho certo. Nós viemos para cá para vencer, ninguém veio para cá para errar de novo. Nós já erramos muitas vezes, muitas. Só que a gente veio de novo. E esta aqui, como dizem, como estamos perto, né, da transição planetária, na transição do mundo de provas e expiações em que estamos para o mundo de regeneração, nós somos os trabalhadores da última hora. Sendo trabalhadores da última hora, nós precisamos passar por provas para começar a evoluir. Talvez numa próxima existência nossa, já estaremos no mundo de regeneração. Dizem que essa é a última encarnação da dualidade, provas e expiações. Então viremos para um mundo onde o amor prevalecerá. Terão situações difíceis, aflitivas e pessoas ainda não tão boas? Sim, mas a maioria será de regeneração. E é preciso nós nos desesperarmos por saber que ainda estamos no mundo de provas e expiações? Não. Por quê? Porque a Terra toda ainda está no psiquismo de provas e expiações. A Terra também está evoluindo, assim como nós. Só que nós podemos aqui, neste ambiente que nós estamos, todos nós aqui, tenho certeza que já estamos no mundo de regeneração. Aqui não desejamos o mal, espero. Aqui não matamos ninguém, tenho certeza disso. Aqui não roubamos ninguém, também espero. Aqui não desejamos nada do próximo, também espero. Assim como eu peço para que eu também não cometa erros que me façam voltar para o mundo de provas e expiações. Então, se ainda cruzamos na rua com espíritos ainda de mundos primitivos, porque ainda existem muitos ainda entre nós que ainda estão no mundo primitivo. Mas aonde nós convivemos, como escolhemos as nossas amizades, como escolhemos as coisas que a gente lê, os vídeos que a gente vê, as músicas que a gente ouve, as conversas que a gente tem. Se nós estamos nesse ponto de escolher sempre a melhor opção, nós já estamos no mundo de regeneração. Já somos puros iguais crianças? Acho que ainda não. Mas essa é a nossa intenção. Porque somente entraremos no reino de Deus quando nos assemelharmos às crianças, que são puras de coração. Então é preciso que nos esforcemos cada vez mais, não para sermos melhores no sentido material, de mais fama, de poder, nada disso. A gente precisa aos poucos ficarmos cada vez mais simples. Vejam as crianças, eu não estou falando para vocês deixarem de ter a ambição, de terem coisas importantes, porque eu também trabalho para isso. Mas, às vezes, a gente precisa de bem menos do que a gente tem. A gente precisa evoluir, tanto materialmente quanto espiritualmente. Mas lembrem das crianças, que era você dar uma caixa para a criança, ela já se divertia. Dar um pote para a criança, ela já se divertia. E às vezes a gente precisa de coisas extremamente sofisticadas, refinadas, para poder ser feliz. A gente precisa disso. A gente precisa crescer em todos os sentidos. Mas às vezes a gente precisa de menos. E essa é a evolução. Isso é ser criança. Criança é simples. Criança é pura. Criança não tem maldade. É uma reflexão para que nós possamos diariamente buscar sempre
esse objetivo de sermos cada vez mais humildes, simples e puros de coração. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer por esse momento de estudo em que aqui estamos, buscando a evolução, buscando o entendimento, buscando a compreensão acerca desses temas que nos rodeiam, que nos envolvem, que fazem parte do nosso dia a dia, mas que muitas vezes não refletimos sobre eles. Que possamos ver na pureza de uma criança a lição que precisamos para viver uma vida melhor, mais serena, mais feliz e com a presença cada vez maior de Deus ao nosso lado. Que assim seja, e graças a Deus.